Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Thalissa Laranjeiras, é um prazer ter vocês comigo em mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciar e falar tudo o que você precisa saber sobre as molas do Pilates, eu quero que você se inscreva aqui no canal, é muito importante que eu tenha você aqui comigo. Liga o sininho para que quando eu poste os vídeos toda quinta-feira você receba o aviso e fique por dentro de todas as novidades que eu vou colocar aqui de conteúdo para vocês. Não esqueça no final do vídeo de curtir ou encaminhar esse vídeo para um colega de Pilates que vai precisar e muito de todas as dicas que eu vou dar aqui para vocês no vídeo de hoje. Então, sem muitas delongas, eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre molas. É uma dúvida muito frequente que eu recebo nas minhas caixinhas de pergunta. Como que funciona a carga das molas, quais molas eu devo utilizar, se eu tiro mola, se eu coloco mola, se o exercício facilita, se o exercício dificulta, como eu sei que a minha mola ainda está eficiente, como eu devo guardar as minhas molas, ou seja, hoje a gente vai falar sobre tudo. Então fique comigo até o final. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro ponto, todo instrutor de Pilates vai ter dúvidas quando o assunto relacionado é molas, tá? Principalmente porque esse não é uma vertente, que a gente está acostumado a trabalhar. Molas é algo que a gente não vê no nosso dia a dia. Eu acho que isso é tão interessante no Pilates, isso que chama bem atenção, que é o trabalho de força através das molas, né? O torque que a mola dá, a resistência conforme a gente vai criando essa variação aí do comprimento da mola. Enfim, gente, quando você iniciar no Pilates, você vai ter muita dificuldade. E é muito engraçado. Às vezes eu vou dar curso aí em outras regiões, eu falo assim, ó, a mola amarela, ó, a mola não sei o quê. As pessoas falam assim, gente, mas o que ela tá falando de mola amarela, de mola não sei o quê? A questão é, cada fabricante coloca a sua etiquetinha nas molas, tá? Então, cada fabricante vai ter uma mola de uma tensão com uma cor diferente. O que é importante para você? O tato. Então, você vai segurar na mola e vai sentir a tensão da mola. A primeira coisa para você não ficar escravo de etiquetinhas, tá? A partir do momento que você cria uma experiência de você tocar na mola e tensionar ela, estirar a mola, você sabe qual é a tensão que você quer trabalhar, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, eu vou falar algumas molas que tem aqui dentro do meu estúdio, do fabricante que eu trabalho aqui no estúdio. A primeira mola é a mola amarela, tá? A mola amarela é a mola com a tensão mais leve que temos dentro do método Pilates. As molas amarelas, geralmente, elas são mais fininhas e com uma tensão mais leve, então eu estiro a mola e ela é mais levinha. Geralmente a gente usa as molas amarelas para realizar exercícios de membro superior, tá? Depois das molas amarelas, em seguida, vem as molas pretas, tá? Que é com uma tensão um pouquinho maior do que a mola amarelinha. Você vai perceber, olhando para a mola, que ela é um pouquinho mais grossa e que a tensão dela, a resistência dela é mais forte relacionada à mola amarela. A mola preta também pode ser utilizada para membros superiores, mas nada impede de você colocar essa mola preta para uma aluna sua que não tem tanta força de membros inferiores trabalhar, tá? Eu não sou daquela regra que, nossa, mola de braço você não pode usar na mola de perna. Não, gente. Eu sou da regra que meu aluno precisa, eu vou utilizar, ok? Depois das molas pretas, vão vir a mola azul. A mola azul é a mola bem resistente. Você vai encontrar a mola azul na sua chair, no seu reformer, tá? E os aparelhos, eles contêm basicamente as molas mais pesadas, com maior resistência, tá? Que é a mola azul e a mola vermelha. O meu reformer, ele tem 4 molas azuis e uma mola vermelha. Mentira. Corta. O meu reformer, ele tem 4 molas
vermelhas, que são de maior tensão, e uma mola azul. A minha chair, ela tem 2 molas azuis e 2 molas vermelhas, ou seja, são as molas que vão suportar mais o seu peso corporal para exercícios de maior resistência. São molas que vão se deformar com maior resistência, ou seja, cada centímetro que ela deforma, ela vai ter uma carga maior, certo? Então são essas molas que a gente tem, incluindo a mola longa, tá? A mola longa é uma mola branca. Lembra? Não se apegue à cor da mola, e sim na estrutura da mola. A mola longa, ela geralmente é utilizada para exercícios de membros inferiores, ok? Lembrando que nada interfere de você usar uma mola pretinha para exercícios de membro inferior, ok? Então, ó, a mola longa, geralmente, é uma mola que a gente deixa para os nossos alunos fazerem exercícios de membro inferior. Por quê? O comprimento dela é maior, então a deformidade dela com a amplitude do movimento das minhas pernas é uma mola ideal, ok? Então, a gente tem essas molas amarelas, que são as molas mais levinhas. Em seguida, a mola preta, que é um pouquinho mais tensa. Depois a gente tem as molas mais pesadas, que tem maior resistência conforme a gente vai tensionando elas, que são as azuis e a vermelha. E a mola longa, tá? Geralmente, em todos os fabricantes, vocês vão encontrar essas molas. As molas mais leves e mais fininhas para membro superior. As molas mais grossas, vocês vão ver que o calibre da mola é mais grosso, que geralmente são molas de maior sustentação, que estão nos equipamentos, e as molas longas, que são molas para membro inferior. Certo? Tiramos essas dúvidas. Ok, Thalissa, mas como que eu vou utilizar essas molas? Quando eu sei que eu tenho que utilizar uma mola azul e quando eu sei que eu tenho que utilizar uma mola amarela, ou seja, azul, amarelinha e azul. Vou dar um exemplo para vocês bem prático, tá? Você quer fazer um movimento, vamos imaginar o nosso, aqui ó, o nosso reformer, certo? O meu reformer aqui, ele tem uma torre que eu posso colocar as minhas molas amarelas penduradinhas na torre para realizar alguns movimentos de membro superior, quando eu tô com o reformer com o conversor match, que é essa plataforma que está aqui embaixo. Então, meu reformer ele vira como se fosse um all unit, um Cadillac, digamos. Beleza. Se eu for colocar a minha mola amarelinha e ficar sobre o meu reformer, ó, ali já tem uma mola amarelinha penduradinha. Então, eu vou estar aqui e vou estar realizando os movimentos de membros superiores com a mola amarelinha. Ela vai ter uma resistência boa que eu tenho que controlar. Por quê? Porque eu estou gerando uma grande amplitude. E lembra, a mola é totalmente diferente de halter, de toning ball. O halter e a toning ball, a resistência, a força, o torque que ela faz, tanto na ida quanto na volta, é o mesmo. Por exemplo, eu estou com um halter de 3 kg. Ele vai estar exercendo 3 kg, independente da minha amplitude de movimento. Com a mola é diferente, gente. Com a mola, a minha amplitude de movimento vai interferir. Por quê? Quanto mais eu tensionar a minha mola, maior vai ser o peso que eu tenho para ativar. E eu ativo o meu músculo tanto quando eu puxo a mola e quanto quando eu retorno a mola. Então, eu tenho uma contração concêntrica e excêntrica com ativação o tempo inteiro. E quanto maior a minha amplitude, vai mudar sim a minha carga da minha mola. Certo? Agora vamos pensar no mesmo exercício de braço, de membros superiores, pensando na molinha ali amarelinha. Se eu quero fazer um exercício de braço, exemplo, subir a minha barra torre e colocar aqui, ó, a mola amarela que é leve. Olha o que acontece. Ela não suporta tanto peso, principalmente que ela não está tanto tensionada e vai ficar muito leve. O meu aluno não vai sentir basicamente nenhuma força de resistência. Então, neste caso, eu tenho que colocar o quê? Uma mola mais densa. No caso aqui, uma molinha azul, ó. Então, eu vou colocar a minha mola azul. E olha como ela já vai ter uma maior resistência, porque ela suporta mais carga, tá? Por isso que ela é uma mola que está presente nos equipamentos, tanto no reformer quanto na chair.
Porque eu preciso de carga, ó. Assim eu vou sentir a minha resistência. Então, eu preciso saber qual movimento que eu vou realizar para que eu possa inserir a minha mola ideal. Outro exemplo bem prático aqui. Deixa eu deixar essas molinhas no chão. Quando eu estou realizando na prática aqui no Reformer, um movimento de footwork, tá? Vamos fazer um movimento de footwork. Vamos imaginar que o footwork, vamos tirar da cabeça aquela parte clássica, que o footwork é um exercício de conexão, que eu preciso ter meu centro conectado, mais força de glúteo posterior e não de bombear os quadríceps. Vamos pensar que a gente quer bombear os quadríceps nesse caso, tá bom? Então, o que eu vou imaginar aqui? Se eu tenho aqui 5 molas, sendo 4 vermelhas, que são as molas bem pesadas, e uma azul. Se eu colocar uma mísera mola vermelha, a minha resistência vai ser X, ó. Se eu colocar 2 molas vermelhas, a minha resistência será, ó, 2x. Se eu colocar 3, 3x, 4, 4x, 5, 5x, ou seja, quanto mais molas eu colocar, maior a resistência do meu aluno para empurrar o carro. Porém, ele não vai precisar de tanto controle e concentração. Agora, se eu quiser dificultar a vida de um aluno mais avançado, que tenha mais controle, vocês concordam comigo que eu posso deixar esse exercício ainda mais intenso, retirando todas as molas? Porque a força que ele vai ter que ter no corpo dele como um todo para controlar o carrinho também vai ser intensa. É uma força diferente. Então, tudo depende do movimento que eu quero fazer e propor para o meu aluno. Outro exemplo prático aqui, uma prancha. Quanto mais molas eu coloco no carrinho, mais fácil fica para o meu aluno realizar a prancha, porque o corpo dele fica mais estabilizado. Menos força ele precisa fazer na prancha quando tem mais mola. Ó, então aqui eu vou colocar uma mola vermelha, que é uma mola tensa. Lembra que aquela mola a mais pesada de todas, que é a mais grossinha, mais compactada, que eu consigo esticar menos possível, é essa. Então, ó, imagina aqui. Aqui o meu corpo, ele faz uma força? Obviamente, faz. Mas ele tem uma resistência maior para se movimentar, tá? Então, ele tem mais controle e segurança para se movimentar numa mola mais pesada do que quando eu colocar uma mola leve, que ela vai andar mais rápido, porque a tendência dela de resistência é menor comparado com a que eu estava. Então aqui, quando eu penso numa prancha, é muito mais desafiador para o corpo do meu aluno fazer uma prancha com uma mola mais leve, porque ele precisa fazer mais força. Então é sobre isso que eu tenho que pensar. Vamos trazer para os nossos alunos agora? Se o meu aluno é um aluno avançado, que é extremamente estabilizado, forte, tem todo o controle que é necessário para realizar o movimento, ele é capaz de realizar com a mola azul, porque ele vai se desafiar mais. Ok, eu posso deixar. Agora, um aluno mais iniciante, que não entende muito sobre o poder de estabilizações, de conexões, eu não posso colocar uma mola leve, porque ele vai se machucar, porque a mola não vai dar essa segurança necessária que o corpo dele precisa para se conectar em um primeiro momento. Então eu posso ir brincando com os movimentos juntamente com a tensão das molas. E vou falar mais, vocês podem até tirar as molas, brincar com o carrinho sem mola. É uma das técnicas de intensificação de movimentos que a gente consegue adaptar aqui nos carrinhos, tá? Um outro quesito aqui importante. Além da gente entender sobre molas e tensões, eu preciso entender sobre a musculatura que eu quero atingir. Isso faz muito sentido nesse exemplo que eu vou dar para vocês. Eu vou colocar a minha mola mais pesada aqui no Reformer, ó. Que é a minha mola vermelha, lembra? E aí, eu quero trabalhar a força dos meus glúteos médios, tá? Os meus músculos aqui, ó, laterais. Então, uma mola mais pesada, conforme eu vou abrindo, ela vai se tensionando mais e vai ficando maior a resistência, a força que eu tenho que fazer para estabilizar
o meu quadril e fazer força para abrir o carro, tá? Então, ó, aqui, ó, eu tô tensionando a mola tá pesada e eu tenho que controlar a volta, lembra? A força que eu faço depende da amplitude da minha mola, o tanto que eu estiro a mola e volto. Agora, pensa bem, o mesmo movimento com a mesma mola, se eu abrir mais a minha perna, a mola vai acontecer o quê? Ela vai estirar menos. Concordam comigo? Aqui eu consigo fazer mais força de resistência e abrir mais. Ou seja, além de eu ter mais segurança, eu tenho que ter mais força para esticar a mola. Lembra que cada centímetro da mola que eu abro, maior fica a minha força aqui. Quando eu mudo o meu pé de posicionamento, eu preciso da minha amplitude de movimento, o quanto eu consigo descer para resistir à mola. E aqui eu já mudo o músculo que vai gerar essa força. Agora não entra mais os meus glúteos e sim os meus adutores e o meu centro. Tá? Aqui vai ficar mais desafiador para os meus adutores e para o meu centro do que aqui. Que eu não vou ter uma grande amplitude no meu corpo, mas porém eu vou estar trabalhando mais força da mola e trabalhando glúteos. Isso é muito importante eu saber, tá? Quando eu penso em mudar aqui a questão muscular com a mola. Se eu deixar nesse mesmo movimento uma mola mais leve aqui no carrinho, ó, e pensar no mesmo movimento, se eu deixo o pé aqui pertinho, a mola, vocês vão sentir a diferença, ó. Ela tem a resistência menor, então eu consigo abrir um tantão, ó. Porque é mais fácil abrir essa mola mais leve do que a mola mais pesada. Agora, se eu quiser fazer o mesmo movimento com o pé lá, para eu trabalhar a minha mobilidade, vai ser extremamente mais desafiador, porque eu não vou ter a ajuda da mola me trazendo de volta igual a mola mais pesada me traz. Ela tem mais força de resistência e ela volta mais rápido a mola pesada. Agora a mola leve, ela estira e ela não volta tão mais fácil, você precisa usar a sua força. Tá? Então são esses macetezinhos que eu preciso entender quando eu quero ajudar o meu aluno e quando eu quero desafiar o meu aluno. Tudo depende da mola, ok? Outro exemplo prático aqui, bem prático. Vamos fazer uma prancha agora com o antebraço apoiado. E aqui eu vou fazer uma prancha, vou colocar duas molas, tá? Aqui vai ter duas molas, uma mais facinho, que é azul, e a outra com maior resistência, que é a vermelha. E eu vou começar a fazer um movimento decrescente, tá? Então eu vou pegar a mola mais pesada, que são as duas, vou fazer uma série e vou tirando essas molas até ficar totalmente sem molas. Isso é muito interessante fazer essa troca de mola, porque são percepções distintas que o meu aluno tem no mesmo movimento, tá? Então eu entrei na prancha. Vocês vão perceber quando coloca duas molas que eu preciso acionar muito a força dos meus membros inferiores, ó. É mais força de membro inferior. Fiz a mola pesada, vou tirar uma. Aqui já começa a desafiar, ó. Aqui já entra mais meu abdômen. Quando eu deixo a mola mais leve ainda, aí ó, eu volto a mola leve e tiro a pesada. Eu preciso de muito mais controle. Ou seja, alguns movimentos, a mola mais leve desafia o corpo do seu aluno. Alguns movimentos, a mola pesada também vai desafiar o corpo do seu aluno. Exemplo, aqui, a mola leve. Quando eu estava em pé com as pernas abertas aqui, abduzidas, fazendo o movimento do splits e voltando, a mola leve estava me desafiando e muito, certo? Porque eu tinha que trazer pelo meu adutor e pelo meu centro. Aqui agora, a mola leve vai me desafiar e muito, porque eu preciso ter muito mais força e controle para trazer o carro de volta. Ela não vai me ajudar tanto nessa volta. A vermelha, nesse caso, já me ajudaria mais. Só que a mola pesada também pode ser desafiadora para o meu corpo. Vamos pensar no primeiro exercício que eu fiz aqui. Eu estava em pé, com os pezinhos aqui no carrinho, pertinho. Eu tinha que fazer mais força para abrir.
Eu tinha que tensionar mais a mola. Então, ali era um exercício mais desafiador com a mola pesada. Então, por isso que eu tenho que entender o que eu quero trabalhar, da forma que eu quero conduzir, para que eu saiba quando eu posso facilitar para o meu aluno, quando eu posso desafiar o meu aluno. Então, aqui, vamos fazer uma prancha agora, com a mola levinha. E agora, mais desafiador ainda, porque eu preciso ter muito mais controle e estabilização, sem mola nenhuma, ó. Ok, pessoal? Agora, outro ponto que a gente precisa conversar sobre a resistência da mola. Eu falei aqui em algum momento, mas eu vou enfatizar porque isso é muito importante. Os alunos, eles têm mania de puxar e soltar. Como se fosse aquela brincadeira do ioiô, do vai e vem, sabe? Eu vou e volto, vou e volto. Não! No Pilates não é sobre puxar molas. Eu tenho que saber contrair e puxar a mola, tanto na hora do movimento e na hora de retornar o movimento. A força com a mola é tanto no início quanto no final do movimento. E vai depender muito da amplitude que o meu aluno está realizando tal movimento. Agora, para a gente finalizar, Thalissa, como que eu sei que as minhas molas ainda estão boas e com a mesma tensão? Tem um teste que a gente aplica, que é muito interessante, que a gente coloca as nossas molas. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. No mesmo nível, ó. Aqui. E a gente vai descendo, ó. A mola que cair primeiro é a mola que está com a resistência mais baixa. E quando você tem uma discrepância muito grande de tensionamento, aí é a hora de você trocar as suas molas, tá bom? Então, ó, a gente vai empurrando, ó, até ela caindo, ó. Percebam que essa caiu primeiro que essa, ou seja, essa tá mais gasta do que essa do lado, ó. Vou trazer de novo para que vocês percebam, ó. Percebam que essa cai mais do que essa? Então esse é um teste que a gente faz com as nossas molas para saber se está muito diferente um tensionamento de uma mola em relação à outra, porque vai dar diferença sim, e com o passar do tempo isso é super normal de acontecer. Sobre a vida útil das molas, tentem nunca deixar as molas tensionadas, ou seja, deixar o equipamento com a mola assim, ó. Ou deixar o equipamento tensionado com a mola, exemplo, o carrinho aberto. Tensionada. A mola tem que descansar, tá? Então, em todos os movimentos, deixa seu carrinho com as molas descansando a todo momento. Tem estúdio de Pilates que eu já fui dar curso que a dona do estúdio fazia as instrutoras colocarem todas as molas assim, em todos os equipamentos quando terminava. Gente, para com isso. Eu já tenho meu estúdio de Pilates há mais de 10 anos e eu nunca fiz isso e as minhas molas assim, ó. A vida útil, quando você tem uma marca boa de molas, dura muito, tá? Não se preocupem com isso. É muito importante vocês realizarem as manutenções dos equipamentos de vocês, se atentarem às molas, principalmente em cidades de praia, por conta da maresia e das molas, vocês vão ver que a mola começa a oxidar. Então isso é muito importante vocês observarem com o tempo. E obviamente usar as molas para que elas foram feitas. Então não tensione exageradamente as molas, elas não foram feitas para isso. Por isso que existe um protocolo aí de molas e de exercícios a ser realizados, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Num próximo vídeo eu venho falar um pouquinho de alguns exercícios da chair e algumas molas que a gente pode modificar e como os exercícios se modificam com as molas. Mas era uma dúvida muito frequente de muitas pessoas. Acredito que são pessoas, instrutores recém-formados. Fiquem tranquilos que todo mundo passa por isso, virar algo automático, como dirigir carro. A gente pensa na mola, toca a mola e já sabe qual mola utilizar com cada aluno, certo? E lembrando sempre, gente, de vocês pedirem o feedback dos alunos de vocês. Como que tá a mola? Tá pesada? Tá bom? Esse exercício eu quero que tenha uma resistência maior. Você tá sentindo? Tá legal essa resistência para você? Esse exercício tem que ter uma resistência menor. Tá bom para você? Olha o seu aluno fazendo exercício, ele está sabendo controlar o movimento, fazendo força tanto para ir quanto para voltar, estabilizando, ok? Aí sim. É muito importante a gente trabalhar com esse feedback do aluno com compatibilidade com as molas aí do Pilates,
certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e me seguir lá no Instagram também, @ThalissaLaranjeira. Gente, um beijo, até a próxima quinta-feira. Tchau!